That's a good one. It does. Tá bom de falar agora, quando é que vai ser o próximo vídeo de Shumatsu? Tá bom, né? Bem, pessoal, bora para a 7ª rodada do Ragnarok. Sim, Qin Shi Huang, o maior e o primeiro imperador da China, contra Hades, o imperador do submundo. O cara que macetou a própria sobrinha. Mas, se tratando de mitologia grega, já é até normal. Normal. Quando incesto vira algo normal, você vê que essa história é muito bugada. E com muitos convidados especiais que vocês vão ver ao decorrer do vídeo. E já vamos falar dessa bagaça sem muito enrolar, porque tá muito boa essa luta, com uns probleminhas um pouco questionáveis. A gente começa do ponto que tinha parado da última vez, com o Qin Shi Huang pegando o Ares e jogando ele pra longe, e ele não queria dividir o lugar de jeito nenhum. Haha, um lugar perfeito para o imperador. Inclusive, vamos lembrar, Ares é o deus da guerra. Tudo bem que em Shumatsu ele é um broxa do caramba, mas assim, ele ainda é o deus da guerra. Não era para um humano normal sem poder pegar ele e jogar ele pra longe, sem nenhuma volunde, por sinal. Então, ele tá totalmente chocado. Como você ousa? Você acha mesmo que pode me parar? Eu sou o deus da... Opa. Ó Deus da Trembolona, esse lugar agora é meu. Tá querendo um pouquinho de cachaça? Opa! Ok, acabou a palhaçada, não vamos arranjando mais treta que eu já arranjei demais nesse Ragnarok. Bora. Não tô afim não, esse lugar é bem confortável. É a sua vez de lutar, Qin. Hau! Agora sim um bom motivo para eu me levantar. E um imperador encontra seu próprio caminho. Excuse me, what? E vamos para a 7ª rodada do Ragnarok, lutando pela humanidade. Ué, cadê o abestado? Finalmente. Ali está ele, criando seu próprio caminho como um imperador. Aquele que anexou 6 reinos em guerra ao seu território em um piscar de olhos. É o chinês mais gostoso dessa competição, Gojo Made in China. O primeiro grande imperador da China que autoproclamou o supremo comandante dos céus, Qin Shi Huang. E depois dessa abertura espalhafatosa, extravagante, como diria o nosso queridíssimo Uzui, também temos a apresentação da Alvityr. Eu acho que é assim que se pronuncia. Poxa, nome nórdico e nome chinês é um negócio que, pra pronunciar, ó, maravilhoso. Ei, seu chinês mente da Gojo, esqueceu de mim? Nem fizemos a volunde e você acha que vai dar certo? Me larga, idiota! Chega mais perto, pra que essa agressividade, minha Valkyria Tsundere. Ok, agora eu chamei. Agora bora pro combate. Impossível não chipar esses dois! A Volunde deles são uma espécie de ombreiras que dão um buff bem interessante nele, que a gente já vai ver daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vê que o Hades tá meio pistola, e um dos servos do Poseidon lá implora pra ele: por favor, vingue o seu irmão, o meu mestre Poseidon, ele não merecia morrer. Tá bom que ele fez uma caralhada de merda, disputou com a Atena, matou um monte de gente inocente, criou um Minotauro, matou mais uma caralhada de gente. É mais um monte de merda que se eu continuar aqui a gente fica o dia todo. Mas ele era um deus maravilhoso. Já faz um tempo que não uso bidente. Vamos juntos, meu irmão. E lutando pelos deuses vindo direto do Helheim, o deus que faz todos os outros estremecerem. Cerberus baixou a cabeça pra ele. Tifão chora no banho até hoje, depois da surra que levou. O irmão mais velho do trio mais forte do Olimpo, o cara que sequestrou e se casou com a própria sobrinha. Menina, isso aí é Hades, o rei do submundo. Esse assiste os Onopê, certeza. É escrito em tudo. E finalmente essa luta do caramba se inicia. Inclusive, a batalha é bem legal no início, porque parece que tá um pouquinho desproporcional pro lado do Qin. Ele apanha muito mais com os golpes de lança do Hades. Ele até recebe um corte na barriga naquela hora. Você vai me atacar ou vai sequestrar outra sobrinha pra se casar depois? Vai chorar e jogar um morcego infectado em mim agora? E o Hades não tava pra brincadeira de jeito nenhum, porque ele tava querendo vingar o seu irmão a todo e qualquer custo. Mas na hora que ele vai acertar um dos golpes dele em cheio no Qin... Easy! Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! Que merda acabou de rolar! Caraca, já acabou! O Qin simplesmente pegou a força do Hades e jogou contra ele mesmo utilizando a própria lança. Então, ué, qual é o real poder do Qin?
não é nem exatamente um poder em si, sabe? Um superpoder, e sim apenas uma técnica de luta de arte marcial. O Shiryu na forma armadura, e a gente vê que tem diversas formas desse estilo de técnica. Deixando bem claro que só pode haver um imperador. Você está me desafiando, é? Dizia no passado que o deus Shiryu, uma criatura bem bizarra, tinha trazido essas 5 armas para o continente asiático e deu para diversos povos. Ele teria trazido esse poder. Mas na vida real não é assim. Estamos falando de Shumatsu no Valkyrie, não é mesmo? A história com certeza não vai ser fiel à de verdade. O Shiryu aqui é um completo de um arrombado, um deus demônio que se sente superior a todo mundo, inclusive o design dele lembra muito do Rajun, pode ser até do mesmo tipo de certa maneira, e ele forçava todos os reis a entregarem partes dos seus povos como alimento. Na verdade, para o Qin naquele momento não existia um rei decente antes dele, na verdade não existia rei nenhum, que se sacrificava parte do povo e se ajoelhava a esse cara aí, não dá pra chamar de rei. E quando o jovem Qin chegou lá, ele chegou só com um negocinho pequeno. Cadê a comida, caramba? Você não veio trazer? Soube que você conseguiu parar guerras, é bem orgulhoso e jovem. Isso é interessante, nem tá tremendo de medo na minha frente, mas e a comida? O Qin joga um pedaço de argila em formato de pessoa e ele fala que a única coisa que ele vai ganhar de tudo isso é um pedaço de terra. Se não estiver satisfeito com isso, então que se dane. O Shiryu obviamente fica muito puto, porque é um rei que não está se ajoelhando a ele. Prefiro escutar Maior do que me ajoelhar perante você. Você verá todo o meu poder agora. Eu irei acabar com a sua vida em menos... Sim, o Qin derrotou o cara com um pouquinho de esforço, mas derrotou. E sem volume de 100 os cara 4, foi só na base da técnica. E foi aí onde ele chegou no ápice dessa técnica, que ele baseou ela nessas 5 armas e ainda por cima deu o nome com um deus que ele acabou de derrotar, Shiryu. Voltamos pro presente, onde tem um clima bem pesado no ar. O Hades sofreu um golpe muito forte naquela hora. Quem você pensa que é? Aquele que nunca duvida, aquele que nunca se rende, aquele que nunca perde o style. O que tá acontecendo aqui, velho? Tá rindo do que, velho? Você é bem parecido com um certo alguém que eu conheço. O rei mais firme que qualquer outro. Valoroso e nobre deus. Meu irmão mais novo, Poseidon. E eu juro, pelo nome dele, que eu irei o vingar. E até aí a gente não sabe mais ou menos o contexto, tipo, por que ele quer proteger tanto o Poseidon? Proteger não, né, porque já foi de berço, mas no sentido de, por que ele quer vingar tanto? De onde vem esse carinho? E logo logo isso será explorado. Dessa vez Hades manda um golpe ainda mais poderoso, só que combinando da força do arranque mais do arrastão que ele fez, meio que foi demais pra técnica do Qin, e ele recebeu um dano absurdo naquela hora, que colocou ele com tudo no chão. Já tava pensando que ele até tava morto, mas não se preocupa não, o Qin tá vivo, mas depois dessa, doeu, e muito. Ainda disposto a lutar, rei dos homens? Ou vai tomar o Mercúrio de novo e acabar logo com isso? Olha que diálogo merda. Agora sim posso usar o modo Satoru Gojo. Não sabemos ainda a estratégia do Qin, mas ele não muda ela inicialmente. O Hades vai lá com tudo, usa o mesmo golpe de novo, que seria demais pra ele refletir. Mas dessa vez, o Qin dá uma soprada no braço do Hades, e aí ele para de ficar forte. Ué! E obviamente o Qin reflete isso e com uma pancada absurda dá mais um dano desgraçado no Hades usando sua forma lança. Então o que tá rolando aqui, caramba? Como é que ele conseguiu parar o poder do cara com um soprinho? Mas que porra é essa? Calma. Tem uma explicação lógica pra tudo isso. O Sasaki Kojiro dá uma luz pra gente nesse momento e ele explica sobre os pontos de Ki no caso do corpo. No caso, o Ki no geral vai transbordando por todos os seres vivos, principalmente enquanto eles lutam. Sim, virou Dragon Ball essa bagaça. Tá bom que não foi Dragon Ball que inventou, mas que lembra é meio que um fato. E esses pontos fracos são muito bons de usar contra um adversário estático. É muito difícil fazer isso enquanto luta, já que os pontos vão mudando toda hora de lugar e sem falar que a luta acontece em movimento, né? Então, mesmo sendo bem útil e o mínimo assoprão nesse local, nessa hora, pode enfraquecer completamente o adversário e algumas vezes até matar, bem, é muito difícil. Como é que ele tá conseguindo enxergar isso no meio da luta assim do nada, caraca? Nem ele sabe fazer isso direito. Eu tô cagando com como ele fez isso, eu quero lutar com ele. O Qin fala naquele momento que ele consegue enxergar as estrelas do seu adversário, justamente os pontos de Ki. Só que ele também recebeu o mesmo dano do Hades nele mesmo, usando esses olhos especiais dele.
que tá rolando? E esse é o motivo pelo qual o Kim odeia tanto usar seus olhos. Mas o que faz ele chegar nesse ponto? O que fez ele atingir esse poder? Vamos voltar no tempo, momento historinha triste do passado, tururu. E a gente descobre um pouquinho mais do passado do Qin Shi Huang. Bem, a gente sabe sobre a guerra, etc, que teve contra o reino de Qin. Só que, nessa batalha do champignon, sim, eu tinha que fazer essa piada, o exército de Qin, no caso estamos falando da nação Qin, não do Qin Shi Huang, ele nem tinha nascido ainda na época, pegou o exército de Dizal e também vários civis, sério, eles meteram louco e enterrou todo mundo vivo, como se fosse uma espécie de exemplo. Esse massacre foi tão grande que deu uma merda militar e política na China, entre muitas aspas, nos reinos que no futuro formariam a China, tão grande que essa guerra parecia que não ia acabar. Inclusive a gente sabe que o Qin vai parar elas, mas o Qin não tinha nascido ainda. Depois sabemos que um dos membros da família real foram sequestrados, ele teve um casinho lá com a dançarina, você sabe, nheco-nheco, e assim nasceu Qin Shi Huang, que na verdade não se chamava Qin Shi Huang ainda, e sim Ying Zeng. Só que o pai abandonou e depois a mãe abandonou, depois foi pro reino de Qin. Todo mundo deixou lá no outro reino e tacou foda-se. Até o próprio reino esqueceu do Qin. Mas ao mesmo tempo ele não poderia ser morto, então ele ficou num estado de sítio lá no reino de Zhao e assim que a vida continua. Depois disso, quando ele chegou nos 7 anos, é onde a parte mais importante da história acontece. O pequeno Qin é menosprezado por todo mundo. Ninguém gosta dele. E sim, eu vou chamar ele de pequeno Qin porque eu não vou falar outro nome difícil pra mim. Mas sempre ele responde isso com um sorrisão no rosto. E aí o pessoal estranha e só para de encher o saco dele. Quando ele entra lá nesse dia, ele teve uma grande surpresa dessa vez. Você é menor do que eu esperava, mas tanto faz. Eu sou Xuan e eu serei sua cuidadora. Eu poderia te cortar em pedaços, mas na verdade eu acho que eu vou transformar esse seu corpo magrelo no novo Arnold Schwarzenegger. Deu pra ver que a relação dos dois é, ó, das melhores. Ela também nutre um certo desprezo pelo Qin. Na verdade, todo mundo aí o culpa por tudo que ocorreu. Mesmo que ele seja só uma criança, eles associam a raiva ao reino de Qin ao coitadinho aqui. E ele de novo respondia sempre com um sorriso no rosto, pedindo desculpa e fazendo todo mundo estranhar. Eu não vou limpar isso sozinha, então você pode vir me ajudar. Quando eles vão pra rua, até o dono da barraquinha trata ele que nem um lixo e ele aceita tudo. Agora você vira sushi, seu velho! E ele parece estar sentindo muita dor quando vê as pessoas o desprezando mais ainda. E durante a noite, a gente acaba descobrindo mais ou menos a técnica, entre muitas aspas, do Qin. Qin sofre de sinestesia do espelho. O que isso significa? Quando ele vê uma pessoa sentindo alguma coisa, ele sente automaticamente. Praticamente é isso. Se ele vê alguém tocando em outra pessoa, ele vai sentir essa pessoa tocando nele. E a mesma coisa vale pra dor, danos físicos e até mesmo esse olhar de desgosto que as pessoas dão. Esse desprezo é tão grande, mas tão grande, que também começa a queimar a pele dele, porque a sensação negativa vai nele de qualquer jeito. O garoto fica sorrindo toda hora, porque ele pensa que assim, um dia ou outro as pessoas vão perdoar, se ele apenas pedir desculpa e sorrir, como se fosse uma das maneiras mais patéticas de conseguir se proteger, infelizmente. Você é uma pessoa gentil que entende a dor dos outros, e as suas feridas provam isso. Você pode viver como quiser. A partir desse ponto da história, depois dessa cena linda que ela ajuda ele a escolher o próprio caminho e ser do jeito que ele é, ela começa a agir perto dele como uma mãe. Ela dá aquela faixa de olhos que ele usa até agora na luta, pra que ele não fique queimando o corpo todo quando alguém estiver olhando torto pra ele. Ela dá banho nele, ela ajuda com as suas atividades domésticas, ensina ele a lutar assim como ela sabe. Ela ensina praticamente tudo. Durante 2 anos, ela se torna praticamente a mãe dele, em cenas que me lembram muito Alicita e o Libby de Black Clover. Cenas muito bonitas, que do mesmo jeito que esse mesmo par de mãe e filho, também vai acabar só em desgraça. De novo, não! Não! Eu não aguento mais! Depois que o príncipezinho lá de merda assumiu o trono, finalmente, eles iriam agora pegar o príncipe de volta. Agora eles precisam do príncipe, né? Agora precisa do filho bastardo. Então agora o reino de Qin quer reivindicar o garoto de volta pra eles. Então vai todo mundo levar o príncipezinho pra lá de novo, o pequeno Qin. Só que ele já tava meio mal, porque ia ter que se despedir dela e gostava muito dela e falava pra ela ir com ele. Só que no final das contas, eles são todos atacados por um bando de assassinos que querem matar o príncipe a todo custo. Já mataram o cavalo, já mataram o cocheiro, só faltava matar o Qin e a Xuan. Mas agora vai rolar uma baita luta. Não esperava menos do príncipe, mas mesmo assim... Fique quieto como um bom menino. Afinal, esse é o meu trabalho. Caraca.
A Chun-Yan tenta derrotar eles sozinhos, mas ela acaba recebendo danos fatais ao próprio corpo. Mas em um golpe desesperado, um deles acaba sendo morto por ela, tendo seu pescoço quebrado. Mas até aí já era tarde demais, ela já estava totalmente ferida naquela hora e ela não ia sobreviver muito tempo. E aí a gente entende um pouco do motivo do desprezo dela, porque o filho dela foi uma das pessoas que foram enterradas entre aqueles 400 mil soldados que foram mortos. Então ela nutriu esse ódio a partir daí. Durante um bom tempo ela só queria morrer, pra você ter uma ideia. E por isso mesmo que ela não gostava do Kim, como todo mundo. Mas após conhecer um pouco melhor e ver que uma criança comum, pequena e triste não tem nada a ver com o caos que ocorreu com ela, ela começou a tratar ele bem. E ela começou a ver ele como um filho mesmo, como o próprio filho dela. E ela até começa, infelizmente, a alucinar com o próprio filho naquela hora, vendo seus dois filhos na sua frente. Trilhe o caminho que você decidir e se torne o maior de todos os reis. E em uma cena muito triste, ela acaba infelizmente falecendo, não tem muito o que falar. Kim acaba escutando ela e decide trilhar o seu próprio caminho daqui em diante. E aí é que ele se torna Qin Shi Huang, que a gente tanto conhece e adora. Sério, a história do Kim é muito bonita. É a melhor relação mãe-filha de Shumatsu até agora. Que lindo, cara! Naquela hora os deuses já acharam, lascou muito, porque essa técnica é muito roubada do Kim e ela é perfeita pra lutar contra o Hades, né? Então já era, perdemos. Os deuses do caramba, é o Ares que... Pô, o Ares de Shumatsu é broxa, hein? O personagemzinho... Oh, caraca, se pegar o Ares da HQ da Marvel, passa até vergonha. A gente tem mais um impasse muito foda entre o Kim e o Hades, eles têm uma boa química em combate, mas não acaba dando em nada. E aí sim a gente vê que o Hades agora vai começar a lutar mais a sério nessa luta, assim que ele vê o pulso dele sangrando. A gente corta a cena pro laboratório do coisa ruim, do cramunhão, da desgraça. Sim, Beelzebub. Quem vê essa música? Um dos experimentos do Beelzebub acabam atacando ele, só que não chega nem perto de cortar ele e ainda acaba perdendo o braço. Mais um fracote. E naquela hora a gente também vê alguém chegando e estraçalhando a cabeça daquele bicho. Ei, seu desgraçado, você tá fazendo alguma merda de novo? Temos a revelação que esse cara robotizado aí é o Adamantum, que agora se tornou o deus Adamantino. Ele estava vivo e virou um ciborgue. Todo mundo ligava pra esse personagem. Foda-se. E sobreviveu graças ao Beelzebub. Mas ele veio perguntar sobre a merda do Rajun que rolou lá na luta do Buda. Que merda tá acontecendo lá no submundo? E por que tá tentando criar alguém tão poderoso? Nada não, só quero achar alguém que consiga me matar. Caraca. E de onde veio essa música? Não se preocupe, que o Hades está prestes a perder. Mas o Adamantino fala que, ó... Você não sabe quem é meu irmão. Meu irmão é o meu irmão. Olha que diálogo merda. Na plateia a gente vê até a Chun-Yan e também o seu filho, mais uma caralhada de imperador chinês torcendo pro Kim, mais uma galera, toda a humanidade deve estar torcendo pro cara, é muito foda, pô. O único erro do Kim foi ter tomado Mercúrio, tirando as outras 500 merdas que ele fez na vida real, mas deixa essas aí pra lá, ele é o nosso herói hoje. É verdade. Mas para o Hades, se ele for perder de um jeito ou de outro, ele quer perder, mas vai ganhar antes. Ele pega o tridente do Poseidon, aquela parte do tridente, e começa a se cortar, espirra sangue pra tudo que é lado. E a gente não sabe exatamente por quê. O cara virou um kamikaze do nada. O maluco vai fazer cosplay de Sayori do nada? Que virada, meus amigos! Ok, tá na hora de nivelar o jogo. Esse é meu as na manga. Fudeu. Como o próprio Zeus disse, não existe um único deus que faria o máximo, até se sacrificar por um dos seus irmãos, assim como o Hades. Naquela hora, todo o sangue percorrendo pelo corpo dele deixava ele imune à técnica do Kim. E ele ainda por cima conseguia movimentar seus pontos de Ki. Então, agora temos um problema bem grande. Não só isso, como o sangue dele conectando com a própria lança transformou ela em um ser vivo. Esse sangue dele é chamado de Icor de Plutão. Caralho, o cara além de não ser deus do Olimpo, o planeta dele nem um planeta pra valer, mas ok. E ele pode usar a sua própria energia vital no processo pra dar vida para a lança dele. E ainda por cima ela ganha um buff tão absurdo que naquela hora o poder dela tava em outro patamar. Ele basicamente se bufa enquanto ele vai perdendo sangue e ainda fica imune à técnica do Kim. Ele vai morrer provavelmente por perca de sangue ou por ter se perfurado com uma arma divina? Provavelmente vai, mas ainda assim ele vai ganhar antes do Kim. Como irmão mais velho, não posso ser derrotado. Fudeu de vez! Meu Deus! Aquele que não pode ser parado
por causa do seu amor pelos seus próprios irmãos. Esse é Hades. A gente tem um pouquinho mais do passado dele nesse momento, e a gente lembra lá da Gigantomaquia. Lembra que antes teve a Titanomaquia, que era a guerra contra os titãs, né, etc. Os deuses venceram, Zeus ficou lá no Bambambam, no topo do Olimpo, Poseidon ficou no mar. E na mitologia de verdade roubaram pro Hades e o Hades foi lá no inferno, infelizmente. Mas aqui em Shumatsu ele meio que aceita todo o trabalho que é mais difícil pelos seus irmãos. Ele tem um amor incondicional por eles até aqui. E a Gigantomaquia só se iniciou porque a Gaia, sim, a Gaia, que é a deusa da terra, e a própria terra ficou pistola da vida e criou os gigantes pra bater de frente com os deuses, que ela não gostou muito dessa ideia. Pô, fez uma rebelião contra o primeiro filho, agora vai fazer contra o neto, caramba. Essa aí é bipolar. Inclusive, destaque pro design da Gaia, que lindo, bizarro, bem feito, com uma criatividade absurda. Eu adoro esse tipo de design. Sim, eu gosto de design bizarro, bem feito. Que coisa mais linda! Todos os deuses estavam lá animadinhos pra esmagar uns gigantes agora e tá todo mundo se preparando pra guerra. Porém, enquanto isso, Poseidon nota que tem algo de errado, porque o Hades decidiu voltar pro Tártaro assim do nada, e a gente teve a informação que o Tártaro tá lascado, os titãs escaparam e estão vindo. Agora imagina titãs e gigantes ao mesmo tempo. A merda tá aí, né? Houve a guerra, etc, os deuses ganharam, tô muito feliz. Porém, quando Poseidon vai lá checar o Hades, que tinha desaparecido e ido lá pro Tártaro, a gente vê que ele fez um feito ainda mais absurdo. Ele matou todos os titãs que tinham sobrado. Tudo isso pra proteger seus irmãos. A gente tem uma referência muito foda no processo. Quero ver quem vai entender a referência. E o Poseidon mostra que ele tem um grande respeito também pelo seu próprio irmão. Uma das poucas pessoas que a gente vê um certo vislumbre nos olhos do Poseidon que ele realmente admirava. Então, não é que eles conseguiram desenvolver um tiquinho Poseidon nessa luta. Ainda é um arrombado, mas tipo, caraca, desenvolveu ele um tiquinho assim, mas desenvolveu. E o Hades faz isso incondicionalmente. Ele não tem um grande objetivo em proteger os irmãos dele. Ele é assim porque ele ama os irmãos dele incondicionalmente, pronto. Não precisa ter um grande motivo pra isso. Isso até que foi interessante. É só o amor dos irmãos dele que o deixa em pé. Interessante isso, o Hades é realmente mais gente fina na mitologia grega, comparado aos deuses do Olimpo, é claro, e também Shumatsu. E o próprio deus Adamantino chega pra parabenizar o irmão e falando que essa luta já tá ganha e que ele acredita muito nele. Tu tá vivo, caralho? Foi o Hades que contou tudo pro Poseidon bem antes, porque o Poseidon teria que parar o Adamanto. Só que ele fez de uma maneira que desse pra ele sobreviver, para que o nosso queridíssimo Beelzebub consertasse ele. Nossa, que bonzinho, ele só te estraçalhou até quase a morte, ele não te matou. De boa. Meus irmãos mais novos, eu juro que nunca perderei. É mentira! Enquanto todo mundo adorava o Hades naquele momento, o pessoal da humanidade tá como? A gente vai morrer! Coitada da Alftir também levou um dano absurdo. Se parte da armadura foi destruída, ela também foi destruída no processo. Então ela tá quase perdendo um dos braços dela. E a gente tá vendo que a vida dos dois tá por um fio. Você está bem? De certa forma estou bem, mas... Sem problemas, comparada dos outros, posso suportar a minha própria dor. É sério isso? Não vale a pena, e por que você iria querer isso agora? Porque agora eu quero vencer mais que tudo. Agora, Shunei, me convenceu. Aqui é o Gabriel da edição que veio aqui dar uma arrumadinha em uma coisa que eu esqueci de falar, por isso que o áudio tá zoado, porque eu tô gravando de última hora. Mas a Volund mudou de forma e assumiu tudo isso nesse negócio de espada, porque essa 10ª Valkyria está ligada a guerras e etc. Por isso que eles pegaram o poema dela e colocaram aqui como uma arma. O que eles forçaram um pouquinho a barra, porque o poema dela em si tá ligado a exércitos, multidões, etc. Tipo, exército mesmo, não a arma de exército, mas só pra deixar bem claro, tá? Foda-se! A espada do primeiro imperador, que é muito foda. Essa espada, inclusive, existe na vida real e ela tá afiada até hoje. Naquela altura do campeonato, o Hades já expressava um grande respeito por ele, já considerava alguém digno dessa luta e que era alguém incrível no final das contas do Kim. Mas só um pode vencer. Os dois vão com um grande golpe um no outro e o Kim também se ferra. Parece que nem isso foi suficiente pra chegar no Senhor em 6º lugar. E chegamos finalmente no clímax, meus amigos. Kim conseguiu finalmente enxergar a grande estrela que ele estava procurando. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas ele não tinha anulado essa técnica? Calma, calma. Naquela hora, o Kim se levanta com um sorrisão e começamos o último golpe. Mesmo com os chineses de um lado pedindo para ele desistir, que ele já fez o suficiente, o Kim parte com tudo. Um rei nunca duvida, um rei nunca se rende, um rei nunca perde o style. Venha com tudo!
Rei dos homens. Agora é o momento decisivo. Quem será o último imperador a ficar de pé? Agora estamos lascados, vamos com tudo! E o Hades vai com tudo pra cima do Kim. Um outro acerta um golpe extremamente poderoso, dando um impasse muito grande entre os dois. A tensão fica pela arena, até eu fico, caraca, mano, quem vai ganhar essa bagaça? Porém, dessa vez, tinha algo de diferente. Lembra que eu falei sobre o bidente do nosso querido Hades se tornar um ser vivo, parte do corpo dele e também parte do sangue dele? Tradução: tem pontos de Ki sendo utilizados nesse exato momento. E é disso que o Kim abusa. Ele dá um soprão e assim enfraquece a lança e atravessa ela com um golpe, acertando em cheio o Hades. Esplêndido. É assim que deve ser um rei. Eu falhei, meus irmãos. Me perdoem. Agradeço por tudo, Rei do Submundo. Digo, amigo. E o vitorioso da 7ª rodada do Ragnarok é... O clímax dessa luta foi muito bom. O impasse lá no final, eu fiquei com... Ah, meu Deus do céu, tá quase estourando a cabeça. Principalmente se eu fosse no Discord, no Twitter, até aqui no YouTube, tava todo mundo... Kim vai perder, o Kim vai perder, o Kim já perdeu. E aí quando foi ver, Kim venceu, caraca, e foi bem feito. A vitória do Kim fez sentido, foi condizente. O próprio Sasaki Kojiro explica assim também, porque teve alguém aqui que entendeu muito bem. Porém, essa não é a melhor luta de Shumatsu, na minha opinião, e ela até que teve muito ponto negativo aí no meio. O passado do Hades é legal, mas cara, pega o do Kim e você vai ver que não tem metade do peso da história do Kim. E não é só passado triste é melhor, não. O passado triste mal feito é uma merda, só que isso é muito bem feito e o contraste acaba sendo muito pro lado do Kim só, e não pro lado do Hades. Sem falar que o Kim desde o início já tava na vantagem, já tinha muito mais técnica a favor dele, se ele perdesse sairia bem forçado, então ele tava muito versátil. E isso acabou prejudicando, eu acho, um pouquinho a luta, porque o Hades ficou só na lancinha a luta toda e depois uma lancinha um pouquinho mais forte, o que eu achei meio paia. A gente tá lá o Kim usando 200 stands e a gente tem do outro lado o cara do garfo quebrado. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que vocês entendem o que eu quis dizer. Eu achei só esse ponto da luta talvez tenha deixado ela meio fraca. E eu entendo porque uma galera se decepcionou. Não foi aquele contraste legal que geralmente a gente tem nas lutas de Shumatsu. Foi um pouco abaixo da média. Mesmo assim, eu gostei da surpresa do final. E eu acabei curtindo muito essa luta. Mas calma que o vídeo ainda não acabou não. Finalmente. Eu vou cair! Não vai nada. Eu falei pra confiar no seu rei. Você é mesmo um idiota muito pesado. Sai de cima de mim. Morri. Eu shippo muito esses dois. Se o Kim não morrer, tem que ficar junto. É verdade. O Adamantino sai pistola e também querendo ter um papinho com o Kim, por assim dizer. Só que a gente vê pela primeira vez uma cena bem interessante. O Zeus triste, falando que ele pediu desculpa antes de morrer e viu a saudação daquele humano. O Zeus tava realmente mal. Pô, o Zeus, não ironicamente, não tô falando que ele é bom, eu não gosto do Zeus, mas tipo assim... Pô, o cara perdeu um filho favorito, perdeu um irmão, que não era favorito, perdeu o Hades, que era o irmão favorito, e, cara, ele continua perdendo nessa luta, ele é um dos que mais tá perdendo, por assim dizer. Dá pra ver que ele tá se sentindo mal por tudo isso e tá vendo o lado dos irmãos nesse processo, então, meio interessante. Não acho que ele mudou de opinião sobre o torneio, mas deu pra ver que ele tá tendo uma humanizada maior no mangá. E o Adamantino aí, tá fazendo birrinha. Eu já não gostava desse personagem antes e continuo não gostando agora. Vai esfriar, personagem chato do caramba. Então ele tenta atacar a Brunhilda, porque ele acha que assim ele vai vingar o irmão dele e ele vai descobrir a localização do Kim, já que a Brunhilda não quer falar de jeito nenhum. Se matar a Valkyria, o Ragnarok acaba, não? Então não atrapalhe a minha diversão. Deixa passar. Vai desrespeitar assim a memória do seu irmão? Vai se ferrar, otário. De onde vem essa lógica? E não entendo mal Beelzebub, como ele mesmo diz... É melhor ter cuidado, porque não é só eu ou Adamas que quer destruir a humanidade. É um impulso natural. Caracas. As coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas daqui em diante, porque o pessoal tá pistola. Depois disso a gente vai dar um corte pra uma cena maravilhosa que o Buda tá bem. E ele acaba encontrando alguém interessante. Folguinha boa. E aí, Quintian, finalmente chegou, hein? Are. Então você estava aí, seu safado? Sabe que não pode ficar saindo vazado da enfermaria, né? Aqui vou melhorar mais rápido. O que você trouxe aí? Cara, você não tem mais jeito, senhor K-pop. Aqui, toma, te trouxe um presente.
Aí sim, hein? Você é um dos meus. Você é friend de verdade, então eu vou te pedir uma coisa. Aceito, claro. Se for pra você, eu faço de boa, meu cria. Procura o homem que vai colocar tudo de ponta cabeça. O herói matador de dragões, Sigurd. Se você já escutou esse nome e conhece mitologia nórdica, você sabe que esse cara é muito foda. Isso me hypou muito. A Brunhilda não acha o Buda e fica pistola, ainda mais do último ataque que ela acabou de receber. Então ela decide que a gente já vai chamar o nosso próximo próximo lutador da humanidade. E esse é bem moderninho. Tem leitor de scan de retina, leitor de digital. É um negócio absurdo. Agora fica impressionada com tudo isso. E ela fica, caraca, quem será que é agora? Mas eu acredito que esse lutador possa trazer mais uma vitória pra nós. Sim, minha cara. Este é o maior feiticeiro da humanidade. Trouxe uma das maiores evoluções tecnológicas de todos os tempos para a humanidade. Quando a gente chega lá, a gente pensa que tem uma caralhada de gente morta. Mas na verdade não são pessoas mortas, são gênios históricos totalmente lascados lá no chão de tanto pensar. E a gente vê que tem um malucão lá em cima. A física não é algo perfeito, é a coisa mais linda do mundo. E aí, acabou a macumba da vez aí? Não, nein, não, nem. Ai, que macumba o cacete! Isto, minhas caras, é a ciência. Sim, Nikola Tesla! Eu tava muito hypado pra ver o Nikola Tesla no mangá de Shumatsu. Cara, o design dele tá da hora. E a Brunhilda também traz a sua Valkyria especialzinha para o nosso querido Tesla. O nome dela é Gondu. Eu acho que é assim que se pronuncia. E a cena deles é um pouco estranha, por sinal. Agora eu só preciso testar o protótipo. Eu tenho permissão para usar o seu corpo? Mas é claro, Tesla-sama. Se quiser usar o meu corpo, não irei me opor. Tudo pela ciência, né? Tudo pela ciência. O que as pessoas chamam de Deus, eu chamo de física. E é com ela hoje que eu irei superar os deuses. Isso não é magia, é tecnologia. Senhor Stark! Caraca, é muito pique Tony Stark essa cena. O Tesla vai arregaçar uns deuses. Ou vai morrer feio, eu acho que ele vai morrer feio, infelizmente. E nessa cena a gente vê um monte de gênios históricos pensando tipo, caraca, o cara é louco. Mas ele sabe fazer um negócio foda. O Alfred Nobel, Isaac Newton, Marie Curie, Galileu Galilei, Albert Einstein e até mesmo Thomas Edison. Faltou mandar o Tesla tomar no rabo. É verdade. Musiquinha bonita, hein? Esse foi o melhor que eu pude fazer com essas mãos. Não é Shigatsu, mas serve. Falando nisso, você se incomodou em vir no meu quarto? Deve ter algo que eu possa fazer por você. Só queria que você falasse para os Zeus que eu serei o próximo a lutar. Caramba, teremos uma luta entre cientistas, meus amigos. Beelzebub contra Nikola Tesla. Essa luta tem tudo pra ser uma das melhores, se não a melhor de Shumatsu. Eu genuinamente hypei muito isso, cara. É o Tesla lutando contra o Beelzebub. Mas o vídeo vai ficando aqui. E muito obrigado pra quem aguardou. E quem não aguardou porque ficou comentando sem parar Shumatsu. Muito obrigado a todo mundo. Demorou pra cacete pra fazer esse vídeo. E também pela galera convidada. Então muito obrigado também pro Matheus, pra Vitória, pro Farlane, pro Baruçu, pro Tassiano, pro Otizeira, o Correia Verso, a Jin, a Doinzuka. E mais uma galera que não conseguiu participar do vídeo, mas tentou, como por exemplo o Neif e até o Eitir, que não conseguiram por problemas técnicos. Mas mesmo assim, obrigado a todo mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero uma participação de vocês futuramente de novo. Muito obrigado também a todos os membros. Sério, por favor, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho. É muito. Vocês estão ligados? Tô regravando isso pela segunda vez, porque a merda do primeiro áudio corrompeu. Dessa vez eu já criei 2 de uma vez, pra ver se não corrompe. Mas bem, comenta aí e compartilha. Eu me despeço de vocês e fui!